Fala galera, tá começando mais um Meet and Coffee, esse quadro novo da Forescale. Hoje a gente tem uma convidada, né, a nossa primeira convidada super especial, a Sofia. Um pouquinho antes da gente apresentar ela, a gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores. Primeiro agradecer a CDL Grande Vila Velha, que está cedendo o local aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, é uma parceira nossa. Além disso, temos a Vincel Vinhos, né, que tem a maior diversidade de vinhos. Dá uma olhada lá no site vincelvinhos.com.br. Você vai encontrar vinhos nacionais, importados. Além disso, o Pão de Queijo do Mineiro, que é patrocinador nosso também, atende tanto o varejo quanto o atacado, tem uma diversidade além de pão de queijo, queijos, outros produtos naturais. E por último, a Ideale Vita, que são encapsulados naturais, né, que tem, né, o propósito de trazer mais tranquilidade para o seu dia a dia, produtos que você pode fazer uma reposição de vitaminas, enfim, para você ter um dia mais produtivo, com mais saúde e mais tranquilidade, beleza? Então hoje vamos estar com a nossa convidada, a Sofia. Ela é criadora da comunidade Livros na Prática e vai estar hoje para bater um papo com a gente. Sofia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer convite. enorme te receber aqui. Nossa primeira convidada mulher, né, nesse quadro novo, então é uma honra te receber. E para começar, eu queria entender um pouco mais sobre a Sofia, quem é a Sofia e da onde surgiu a ideia do Livros na Prática, qual que foi, né, da onde que veio esse detalhe, assim, cara, eu vou fazer uma coisa, pode ter se falar assim, é um caminho inverso de hoje em dia, do mercado de hoje, né, falar de uma coisa muito mais tradicional do que falar, ainda mais você vindo do digital, né, falar sobre livros. Qual que, onde veio essa ideia e quem é a Sofia? Legal, vamos começar com quem é a Sofia. Perfeito. Eu gosto muito de falar que a Sofia é a mistura perfeita do meu pai com a minha mãe. Meu pai é empresário, tirou a empresa do zero, literalmente, e tem mais de 30 anos de empresa. Então, enquanto eu vivia com o papai, eu me apaixonei por gerar resultados, por ver as coisas dando certo, a empresa crescer e faturamento aumentar. Sempre achei isso super legal. E minha mãe é professora. Minha mãe é professora aqui da UFES, da Universidade, né, do Espírito Santo. E ela também, desde que eu me conheço por gente, ela me leva para ver as aulas dela. Então, eu tinha 7 anos, eu tinha o meu próprio caderno e eu ia nas aulas de medicina ficar assistindo as aulas. Já tinha uma boa influência, né? Já. E aí saiu Sofia no meio disso, que é uma empreendedora apaixonada por estudos. É engenheira não praticante também, eu gosto de brincar, formei em engenharia de produção na UFES, mas apesar de eu não trabalhar com engenharia, a engenharia me ajudou muito e faz parte de quem eu sou, porque graças à engenharia eu aprendi a estudar, a entender como a gente pode aplicar, como a gente realmente aprende com um livro, aprende estudando alguma coisa. Você sempre acaba aprendendo um pouco, né? A gente sempre acaba aprendendo e mais do que isso, a engenharia me ensinou a aprender. Eu aprendi a aprender quando eu entrei na faculdade, porque se você não consegue aprender como é que você faz uma derivada, uma integral, esquece. Aí você não passa na faculdade nunca. Você entrou na minha área que eu também fiz. Eu fui até o 6º período de engenharia civil. Então eu passei por essa até cálculo 3, física 3, eu percorri esse caminho tortuoso aí. Vale da Sombra da Morte. Os primeiros 5 períodos são horrorosos. Depois a produção fica muito mais tranquila. Mas a comunidade, essa Sofia, a comunidade, eu acho muito engraçado porque as pessoas me perguntam muito, Sofia, como é que você teve a ideia? Como é que você decidiu criar? E não fui eu. Na verdade, foi uma ideia que me deram. E eu achei muito boa. E você pegou e falou, vou aproveitar. Pra mim. Legal. A comunidade surgiu há 3 anos atrás, eu posso dizer mais ou menos, quando eu entrei numa empresa nova como Head de Growth e eu não tinha conhecimento nenhum do que era Growth. Eu lembro que o meu ex-chefe, ele falou assim, Sofia, você sabe trabalhar com Growth? Eu acho que você vai ser muito boa nessa área, eu acho que você tem competência. Eu falei, eu sei sim, com certeza, eu super sei trabalhar com Growth. Deixa comigo, né? E eu não sabia o que era Growth. E aí quando ele me efetivou, ele falou, tá, você vai ser Head de Growth aqui então. Eu falei, tá, eu preciso aprender tudo do zero, desesperadamente. E aí o primeiro livro que ele me indicou foi Hacking Growth. Eu devorei aquele livro, eu botei vários post-its, eu comi cada página daquele livro e eu comecei a aprender. E aí depois daquele livro me deu o estalo de, opa, os livros eles estão me ensinando, não é só na faculdade. Eles conseguem me ajudar no mercado de trabalho. Se eu achar um livro bom que explica como eu resolvo um problema que eu tenho hoje, eu não preciso ficar batendo cabeça e tentando criar soluções. Eu nunca fui criativa, eu não sou uma pessoa criativa, então eu não consigo pensar em soluções mirabolantes. Então, quando eu comecei a ver que os livros poderiam me ajudar, eu fiquei viciada. Tanto é que quando eu comecei a postar sobre isso, o que eu postava era que o meu horário de almoço virou horário de leitura.
Eu parava, eu tava sem saco de ficar rolando o feed no Instagram, no TikTok, na hora do almoço, eu tinha aquele horário ali, eu falei, cara, eu vou começar a ler. Fazer algo mais produtivo. Tá ajudando a resolver meus problemas e, pô, eu consigo crescer muito mais, eu não fico gastando meu tempo com isso. E foi maravilhoso, porque eu lia e aí alguém tava explicando exatamente o problema que eu tinha e tava explicando como é que resolvia. E aí eu lia, eu entendia e eu aplicava. Eu lia, eu entendia, aplicava e ia dando certo, as coisas iam aumentando, a gente ia tendo mais resultado. Até que eu falei assim, tá, tudo que eu posso fazer internamente como Sofia, eu já fiz. Eu agora preciso que as outras pessoas façam o que eu tô aprendendo. Então eu comecei, aí foi quando começou a surgir um pouquinho mais a comunidade, que eu comecei a... Eu lia e aí eu criava slides, eu montava slides de a vaca roxa. E aí eu falava, gente, olha, a vaca roxa ensina isso e eu quero aplicar desse jeito aqui na empresa. Então, você que é social media, eu preciso que você comece a fazer isso. Você que cuida do branding, eu preciso que você comece a fazer desse jeito aqui. E a gente aplicava e dava certo. E aí começou a entrar nesse outro loop de eu lia, fazia aula, aplicava na empresa. Eu lia, fazia aula, aplicava na empresa com a equipe. E começou a gerar resultado. Só que assim... acabou aqui. Se dependesse só de mim, eu tava até hoje fazendo isso. E aí um amigo meu que ele me acompanha, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre postei muitas coisas que eu tô fazendo, porque eram meus amigos, eu gostava de mostrar. Era natural o seu, né? E ele falou assim, Sofia, vende isso aí. Aí eu falei, como assim vende isso aí? Ele, cria um grupo e começa a jogar as coisas que você faz. O pessoal vai querer pagar. Eu falei, você tá maluco que as pessoas vão querer me pagar? Aí ele, olha só, eu tenho certeza que isso é um produtaço, que você tem ouro na sua mão. Então faz assim, cria um grupo com 10 pessoas e cobra R$10 de cada um. Só pra você validar, ver, né? Só pra, tipo assim, não era nem pra validar o produto, era pra validar que as pessoas queriam me pagar. Porque a pessoa que trabalhou sempre pros outros, eu não tinha a crença de que as pessoas iam querer pagar por algo que eu fiz. Por um hobby, né? Por uma coisa que, tipo assim, eu fazia meio que de graça. E era difícil ainda, que eu tinha que dar um trabalho danado pra conseguir reunir todo mundo. Eu falava, cara, de graça, tá sendo difícil fazer as pessoas me escutarem. Você acha que a galera vai querer pagar? Sim. E aí eu fiz o meu mini lançamento, que foi basicamente... Eu postei um stories falando, gente, ó, eu vejo que vocês gostam desses slides que eu falei que eu faço. Eu vou fazer um grupo de 10 pessoas, R$10. Quem quiser entrar, interage aqui. Vai ser só essa galera? Só essa galera, fechadinho. E aí, quando eu lancei esse story, eu também mandei mensagem pra vários amigos meus. Sim, aproveitou, né? Não, e eu falei assim, se não der 10 pessoas, tem como você entrar de graça? só pra fazer volume, né? Pra dar quórum. Porra, vai ficar muito feio se tiver um grupo com 3 pessoas e uma delas sou eu, sabe? Será que teria como? Sim. E aí eu mandei e a galera super, não, vai tranquilo, Sofia. Só que no final deu as 10 pessoas, deu 11 pessoas, eu achei assim, loucura. Tô estourando, né? Nossa, R$100 a mais por mês? Meu Deus, vou comprar coisa na Shein. primeira coisa na Shein. Comprei uma já blusinha tem destino, né? Aí, aconteceu, durou umas 2 semanas, e ele falou assim, tá, agora abre, né? Você vai ficar com 10 pessoas, R$10? Abre pra quem quiser entrar. Sim. E eu peguei os feedbacks de todo mundo, e eu abri. E aí, de lá pra cá, é assim que a comunidade foi surgida. Foi quase meio uma primeira ideia, mas naturalmente foi organicamente crescendo, e né? É muito isso, eu acho muito legal, porque a comunidade não foi uma ideia de negócio que eu tive, decidi... Você não fez um Canva, você não fez nada, né? Foi uma Tanto coisa... é que até o início desse ano, a comunidade, se você me perguntasse, era um hobby que eu tinha. Era tipo, era um hobby que me dava dinheiro, que era muito legal, mas era um hobby. Por enquanto. E até o início desse ano, a comunidade realmente não me dava mais que R$1.000 por mês, sabe? Tipo, não tinha como eu falar que era uma fonte de renda. E eu não levava a sério o suficiente pensando, tipo, não, isso aqui vai ser minha empresa. Eu levava a sério de entregar conteúdo de qualidade, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu nunca pensei em ser a minha principal fonte de renda da comunidade. Perfeito. Até esse ano. Então ela foi muito sendo criada ao longo do tempo. Porque às vezes funciona bem, né? Porque às vezes quando a gente passa lá na Forestkey, às vezes, cara, a gente tem uma ideia que é maravilhosa. Essa ideia vai... Então a gente organiza, roteiriza, faz o business plan, faz parcerias, e quando você vai botar em prática, na primeira dificuldade isso cai. Então, assim, criar algo orgânico e algo natural também é muito gostoso e acaba funcionando, às vezes, muito melhor. No último Meeting Coffee a gente falou sobre isso, né? Que a gente tem que ir nos detalhes e ir aos poucos, né? A gente roteirizar muito, às vezes, é positivo, óbvio, a gente não pode deixar a organização de lado, mas você
trabalhar de uma forma natural que faça bem para você, normalmente gera bastante resultado e dá para ver que a sua comunidade é muito sobre isso, dá para ver na sua sinceridade, assim, que você gosta muito daquilo, é muito legal ver como você lida com a comunidade nas suas interações. Você estava falando um negócio interessante, né, sobre TikTok, né, tipo assim, de você ou no Instagram, eu sou mais do Instagram, talvez por causa da minha idade, mas hoje o mundo está muito fugaz, né, muito rápido o consumo de conteúdo, assim, daqueles... Mais de 30 segundos é conteúdo cansativo, né? Demais. A gente tem tido essa dificuldade, aquele negócio, o marketing hoje, você tem que prender nos primeiros 3 segundos, e sei lá o quê, e a gente entende, às vezes tem que fazer, né, porque de fato é real, mas é difícil hoje, como você lida, tipo assim, e você está indo, teoricamente, por um caminho inverso disso, né? Totalmente, tipo assim, você ter uma comunidade de livros, você ler, você abdicar de tempo para isso, mas é um tempo com certeza precioso e valioso, onde está adquirindo conhecimento. E o livro, acredito que não seja nem só pelo conteúdo, até o momento de estar ali, é um momento que deve ser de relaxamento. E como que é estar nesse momento hoje, você vindo do marketing, que hoje o consumo é tão rápido, tão fugaz, para ir para um caminho assim totalmente diferente. Você encontra alguma barreira nesse sentido, né? Tipo assim, cara, eu tenho dificuldade de vender porque as pessoas entram, veem que é uma comunidade, beleza, gostou do conceito, mas depois o imediatismo né, de como a sociedade vive hoje é uma barreira para mim. Legal. Eu acho que é muito pelo público que eu atinjo. Então, se eu fosse falar realmente com todo mundo, com todas as pessoas do mundo, com certeza eu ia ter muita barreira. Mas exatamente pelo meu conteúdo ser de livros e tudo que eu faço ser relacionado a livros, as pessoas que elas me acompanham e me seguem são pessoas que elas têm interesse em ler mais, ou elas gostam muito de ler, ou elas têm interesse em ler mais. Então, a comunidade em si, e eu falo isso não só por teoria minha, isso é muito legal que você comentou lá atrás. Tudo que eu fiz na comunidade, todas as melhorias, tudo que ela foi melhorando, foi porque eu tenho muito cuidado em escutar muito meus clientes. Então, até hoje, todo mundo que entra na comunidade, eu mando uma mensagem chamando a pessoa para uma reunião. Legal. 550, se aproxima da pessoa, né? Cara, 550 pessoas, bateu 550 ontem. Parabéns. 550 pessoas receberam uma mensagem chamando para uma reunião. Precisa de automação, a gente faz. Tá? Vou conversar, conversamos. Mas... Por que eu gosto muito disso? Porque quando eu entro na reunião com elas, eu realmente falo assim na reunião, eu falo, cara, João, muito bem-vindo à comunidade e eu não quero que você seja um número aqui dentro da minha plataforma. Eu quero saber quem é o João, eu quero conhecer o João, eu quero saber por que o João entrou, o que motivou o João, de onde o João veio, o que o João faz agora. E primeiro, eu conheço histórias incríveis, mas segundo, eu consigo entender o porquê as pessoas estão na comunidade. Acaba se conectando com a pessoa, né? Ontem eu tive 3 reuniões e nas 3 reuniões a pessoa falou exatamente a mesma coisa. Sofia, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de livros, mas eu sou empresário, a minha rotina tá maluca e eu não consigo. Então, até essa questão do imediatismo do tempo, eles trocam, a balança é diferente. É tipo, ao invés de eu passar um mês lendo um livro, eu vejo esse livro todo em 20 minutos. Então, eu meio que tenho um imediatismo também. Não é esse imediatismo de vídeo de 30 segundos, mas assim, ao invés de você passar um mês para você conseguir o conteúdo desse livro, você tem esse imediatismo que em 20 minutos você tem esse conteúdo. Você consegue, tipo assim, ter um consumo de qualidade, porém num tempo reduzido, que é o que às vezes a pessoa tem, né? E é o que prende a pessoa lá. E uma coisa que você falou que eu concordo muito, é muito difícil a gente conseguir, e é isso da porta para dentro da comunidade, né? Para quem acessa as aulas, que eles conseguem ter esses conteúdos longos. Sim. Da porta para fora, no meu marketing, eu realmente não consigo fazer vídeos maiores que 1,5 minutos. Sim. Porque não pega. Mas eu fui aprendendo a como a gente consegue reter por pelo menos mais de 30 segundos. Sim. Porque não adianta eu querer tentar fazer alguma coisa com menos de 1 minuto. A grande parte dos meus vídeos são 1 minuto para 1,5 minutos. Então, eu aprendi técnicas para, mesmo nesse mundo muito imediatista, como é que eu consigo grudar a pessoa por pelo menos 1,5 minutos comigo. Acaba que vira um jogo de aprendizagem, né, cara? Sim. Onde eu consigo esticar a corda um pouquinho para ter um conteúdo bacana, exatamente, mas ao mesmo tempo, né, que consiga ser rápido para a pessoa me ver. Exatamente. Porque às vezes, beleza, você tem um puta conteúdo, uma parada bacana, mas se você não conseguir atingir a pessoa, e infelizmente até o algoritmo da plataforma entrega desse jeito, tem que ser um consumo muito rápido, você não vai conseguir vender para ninguém. A gente falou no outro podcast também sobre ter o melhor hambúrguer, McDonald's, enfim, é sobre isso. Você tem que saber jogar o jogo do momento, mas conseguir ter a profundidade para entregar um trabalho legal, e o que a gente tenta fazer muito na Forest é muito sobre isso,
saber jogar o jogo do momento, né, dos algoritmos, de como a sociedade funciona, mas quando a pessoa entra da porta para dentro, a gente tem que entregar muito valor para a pessoa. É uma das coisas que a gente gosta bastante. Eu acho que a sua comunidade também deve fazer muito isso, exatamente por focar em conteúdo, né, trazer livro, conceito, ideias muito positivas, né, para a comunidade. Uma das coisas que eu queria, você estava falando ali sobre, eu uso meu tempo, deu essa dica, né, usar meu tempo do almoço. Como você, além disso, você tem alguma outra dica para quem quer... Eu vou ser sincero, eu não leio. Ou leio praticamente zero. Né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade. Tem alguma dica que você consegue dar para nossa audiência? Que, assim, eu quero começar a ler, eu quero começar a criar algum hábito. Tem alguma dica, algum macete que você... tenta por aqui, que é um caminho que talvez funcione para você. Existe Legal. alguma sugestão? Existe, e existe... O que eu falo para todo mundo é exatamente sempre a mesma coisa. O que você quer fazer, o que você quer e o que todas as pessoas querem quando elas falam comigo é que elas querem criar o hábito da leitura. Então, você tem que focar exatamente na parte do hábito, não na parte da leitura. Perfeito. Assim como todo hábito, você não pode começar com... Tipo, eu quero começar a ir na academia. Você não vai criar o hábito de ir na academia se você for... 5 dias na semana durante um mês. Porque depois do segundo mês você tá morto, acabado, você não quer. Sim. E as pessoas, elas não pensam em estender isso para a leitura. Quando a gente vai para a leitura, as pessoas falam assim, eu quero começar a ler, eu quero criar o hábito da leitura, mas só funciona se eu ler 1 hora por dia. Mas Sofia, eu não consigo separar 1 hora por dia para ler. Eu falo, nem eu consigo separar 1 hora por dia para ler. 1 hora por dia é muita coisa. É muita coisa. Mas eu não consigo ler um capítulo por dia. Eu falo, eu também não. Você quer esperar 1 capítulo por dia? Só se você estiver muito desempregado. Então, a gente tem que criar o hábito e o costume. E aí tem um livro muito bom, fica a dica aqui do livro, Hábitos Atômicos, que ele é perfeito, que ele ensina como a gente cria um hábito na nossa vida. 2 coisas muito importantes para a gente criar um hábito. Ele tem que ser claro e ele tem que ser muito fácil. O que é ele ser claro? Ele ser claro é você saber quando você vai executar esse hábito. Então, eu tenho um horário para ir na academia. Por isso que eu tenho este hábito de ir na academia. Eu já separei um momento do meu dia. Academia não é quando dá tempo no meu dia eu vou na academia. Já tá roteirizado, né? Aquilo ali assim, já tá claro. Aquele é o meu momento de academia, aquele momento de leitura, por exemplo. Tipo assim, beleza, pode ser que não seja exatamente todo dia 7 horas, mas eu tenho um roteiro de acabei de trabalhar, vou comer, vou malhar. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Mas eu acabei de trabalhar, vou comer, vou malhar. Eu criei essa rotina na minha cabeça. Leitura é a mesma coisa. Você precisa saber aonde você vai encaixar a leitura. No meu caso, eu comecei com horário de almoço. Depois, eu comecei lendo à noite. Só que eu não gostava de ler à noite. Aí eu comecei a ler de manhã. Hoje, eu acordo 1 hora mais cedo, leio, faço o meu trabalho. E no horário de almoço, de novo, eu continuo lendo. Então, eu tenho um horário claro de leitura. E aí, o segundo é, seja fácil. Eu tenho um desafio que eu fiz na comunidade que deu super certo com a galera, que é ler 2 páginas por dia. Essa é obrigação, né? Não tem desculpa. Exato. Não tem desculpa pra você falar, não tenho tempo. Não tem desculpa. Não tem desculpa pra você falar que você não tem tempo pra ler 2 páginas por dia. Porque se você tem um horário fixo pra ler e você, ao longo do tempo, lê 2 páginas por dia, ao longo do tempo você vai se acostumar com aquele ser seu horário de leitura. Perfeito. Aí você passa de 2 para 3, para 4, para 5. E aí, tipo, hoje, por exemplo, eu leio 20 páginas de manhã e 20 páginas de tarde. Não é tanto de 2 para 20 se você for aumentando aos poucos. Mas você vai criando esse hábito. Perfeito. E acho que... Entendi. Não, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que a gente está falando muito sobre consumir, né, estudar. A gente, lá na Forescate também, a gente sempre procura se capacitar muito, fazer cursos, estar em mentorias, estar em eventos. É uma coisa que a gente entende que é muito importante para a gente. A gente não tem jeito, a gente tem que estar sempre aprendendo e consumindo mais, e os livros, né, a comunidade, ler, é muito sobre isso também. Mas como que é o momento de começar a botar isso na prática? Você também falou isso, assim, você fez, testou e botou, porque às vezes eu tenho esse costume, faço curso, eu gosto de estudar, eu começo a fazer curso de aquilo, integração, aí fiz MBA naquilo, e fui fazer um monte de coisa, mas como é o momento de botar isso na prática? Porque para tirar isso do papel e começar a botar, é difícil, confesso que para mim é difícil, eu gosto muito da teoria das coisas, né? A prática é sempre mais difícil, porque existe o receio e o medo. Sim. Mas qual que é a sua forma de lidar com isso? Como você pega a ideia e encapsula ou bota para rodar? Como que você faz? Então, eu gosto muito de, enquanto eu tô lendo, eu vou anotando.
Então, isso é até uma briga que o pessoal sempre fala nos meus vídeos, que tem a metade da galera que acha que livro não pode ser tocado, e tem outra metade da galera que acha que livro tem que ser rabiscado mesmo e vai estar todo rabiscado. Eu sou da galera que o meu livro está todo rabiscado. Então, tem uma sugestão fácil, compra 2. Um você rabisca, o outro você deixa guardado. Pronto. Pode ser também, se você é dessa galera. Eu sempre sou, porque como eu aprendi a colocar as coisas na prática. Enquanto eu vou lendo, como você vai estudando o livro, eu vou rabiscando, eu vou marcando, eu vou escrevendo o que eu entendi com aquilo. E aí, enquanto eu tô lendo, como eu tô focada em aprender, e eu tô lendo um livro que é supostamente para resolver um problema meu, enquanto ele tá explicando como resolve esse problema, eu já tô pensando assim, caraca, então eu posso aplicar desse jeito, eu posso fazer desse jeito. Então, o meu livro, ele tá todo escrito de, isso aqui você aplica assim, isso aqui você faz desse jeito. E aí, ou enquanto eu tô lendo, eu já vou aplicando, tipo, eu li uma parada muito legal, eu vou lá e vou aplicar hoje mesmo. Ou quando eu acabo o livro, eu faço um geralzão do livro, eu volto, vejo o livro todo e falo, tá, então eu tô com esse problema aqui, o livro falou que eu posso fazer desse jeito, então eu vou aplicar assim, assim, assim. Sempre foi assim, sempre funcionou muito pra mim, tem que ser, pegou o conteúdo, bota em prática, pegou o conteúdo, bota em prática, porque senão a gente fica muito nesse mundo meio da imagem. E a gente não consegue... Nossa, é maravilhoso, mas... A gente não consegue dar andamento, ou você começa a falar, mas eu não sei como é que aplica. Acontece muito, tipo, mas eu falo de spin selling, aí a pessoa fala, mas comigo que eu vendo CRM, comigo não funciona. Eu falo, é claro que funciona, só você saber adaptar pra sua realidade, meu Deus do céu. Como a gente CRM não funciona, é difícil, né, falar. Como a gente chega a doer falar que CRM não funciona. Nesse mundo fantasioso, se a pessoa não fala exatamente o que você tem que fazer, você não consegue pensar. Então, o melhor é você ler pensando, tá, como é que eu adapto a minha realidade, entendi como é que eu adapto, vou lá e pratico. Perfeito. Porque senão acaba ficando pra trás, aí você bota uma outra ideia na frente, aquela ideia, era maravilhosa e você não testou, Ou você começa a pegar outra coisa e pega outra coisa e quer aprender mais. Isso é muito comum também de acontecer, eu li um livro, mas eu não me senti 100% pronto. Aí eu vou ler outro livro, aí eu vou fazer um curso, aí eu vou fazer uma mentoria, aí eu vou... E você nunca se sente... nunca tá pronto. Né? Você nunca se sente pronto o suficiente, você acha que nunca aprendeu o suficiente e você nunca bota na prática. Porque, apesar de eu defender muito a teoria, e eu acho que a gente tem que estudar, a teoria sozinha não adianta de nada. Sim. Tem um livro muito bom que ele fala, a teoria sozinha você é um filósofo e a prática sozinha você é um ignorante. Maravilhoso. Sim. Então você tem que juntar a teoria com a prática para você realmente conseguir crescer de verdade. Tem que ser um caminho que tem que ser caminhado junto, né? Exatamente. A teoria ajuda você a fundamentar a sua prática e a prática ajuda você a criar a estrada da teoria, né? Então, assim, não tem jeito de ser separado nisso. Você já deu 2 dicas de livro, mas eu queria uma dica específica para marketing, para quem está começando marketing, né, alguém quer se aprofundar em marketing, tem alguma sugestão especificamente para marketing? Cara, eu quero começar nessa área, uma área, né, que eu gosto, eu quero me aprofundar, não quero ser só um guru de internet ou uma pessoa rasa que vende soluções práticas. Tem algum livro, cara, esse livro aqui, se você ler, vai mudar a sua vida, né, nesse caminho do marketing. Tem vários muito bons. Eu imagino, né? Não, quando começa eu falo assim, gente, tem uma lista de uns 15 livros que eu posso te indicar. Depois no final a gente bota na descrição a lista. Mas tem 2 que são geralmente os que vêm sempre na minha cabeça. O primeiro é tipo, você não sabe nada, zero. Eu comecei hoje e eu quero aprender do zero sobre marketing. Tem o Cientista do Marketing, que é do fundador da V4, que ele é muito bom para explicar essa base. Tipo, ele explica o que é um funil, ele explica o que é tráfego, ele explica o que é tráfego pago. Então, aquele basicão mesmo, ele dá um resumão muito bom naquele livro. E vou te falar, não é tão ruim esse tipo de conteúdo, porque eu vejo muita gente entrar no marketing porque vê algum... tá ganhando dinheiro no negócio. Entra, mas às vezes não sabe o que é um funil, não sabe uma cauda longa, assim, termos básicos, assim, os KPIs, não sabe os termos básicos e tipo, já está no marketing. Exatamente. E às vezes essa terminologia mesmo é importante. Vamos dizer, quando eu entrei no marketing, eu para as reuniões ficava olhando o que essa pessoa está falando, eu não tinha ideia do que a pessoa está falando e falando até. Marqueteiro gosta de inventar umas palavras. Aqui e fica assim, eu sei de tudo que vocês estão falando. Marqueteiro gosta de inventar umas palavras difíceis, né? Mas eu fico olhando assim, o que está falando? Tem ideia. Então, assim, até esse tipo de conteúdo, apesar de mais, né, iniciar o topo de funil, é importante, porque é a forma de você quebrar o gelo, você está na primeira fase ali, beleza, a partir dali. Quando você ouvir uma outra informação, isso já está dominado, você já entende, você já consegue avançar para o próximo passo. E às vezes a pessoa tem vergonha de falar que ela não sabe, então esse livro ele é muito bom. A galera sempre me pergunta, fala, zero, não sabe nada, falou funil, você não sabe o que é? Esse livro aqui. Um pouquinho depois, um que eu gosto, que é esse sim,
mudou minha vida, eu tripliquei as vendas da comunidade. Esse é muito bom para marketing, principalmente quando a gente fala de B2C, mas também funciona muito bem no B2B, que é Story Brand. Story Brand, ele fala sobre a jornada do herói. E aí, aqui vai uma dica de livros em geral. Se eu falar assim, Story Brand fala sobre a jornada do herói, você fala, eu já sei o que é a jornada do herói, não vou ler. Não faça isso. Eu fiz isso com vários livros e eu me arrependi imensamente. Por exemplo, Spin Selling. Eu falei, eu já sei o que é Spin, não vou ler. O livro é muito melhor. Story Brand, ele explica sobre a jornada do herói, mas ele te ensina como você vai fazer isso na sua empresa. Como você coloca o cliente no centro da sua comunicação. Porque a gente acha que o cliente é o centro. Se eu perguntar para 99% dos empresários quem é o herói da sua jornada, quem é o centro da sua comunicação, eles sempre vão falar o cliente. Mas se eu abrir qualquer anúncio, qualquer post, qualquer vídeo, ele vai falar a minha empresa, os meus benefícios, o que eu ofereço para você, o meu diferencial. Aonde que o seu cliente está no centro disso aqui? Tá. Não tá. E o Story Brand... Só no conceito, né? Não tá na ele te ensina a trocar. Ele te ensina, beleza, como é que você vai falar sobre sua empresa, falar sobre o seu produto, falar sobre os seus benefícios, mas na ótica do cliente, colocando ele no centro da comunicação. Quando eu fiz isso, eu parei de falar sobre o quanto a comunidade era incrível, e o quanto ela era boa, e o quanto as aulas eram legais, e eu comecei a falar assim, eu vou resolver seu problema. Acredita em mim que eu tenho uma solução boa pra você aqui dentro. E isso melhorou muito minhas conversões. Então, o Story Brand é o queridinho que eu sempre indico pra marketing, é perfeito. Esse não tem erro, né? Não tem erro. E, nossa, ele é fácil de ler, ele é gostoso, é uma leitura boa, um livro bom. Perfeito. Uma das coisas que a gente também fala, voltando para o marketing digital, né? Vou usar essa terminologia, apesar de ter gente também que não gosta de falar marketing digital, marketing é marketing. Sim. Né? Mas para o marketing digital, as pessoas, assim, elas acham que o marketing digital vai resolver tudo do dia para a noite. Né? A gente passa essa dor lá na agência, por exemplo, que o cliente aposta todas as fichas como se a gente fosse resolver tudo. Como se ela não tivesse ainda a empresa dela, como se ela não tivesse as obrigações dela de ser a cara da empresa, tá ali postando, acha que a gente vai resolver tudo. E como que é esse desafio, né, provar para as pessoas que a gente é uma porta importante, né, é uma forma de acelerar, de ser um parceiro das empresas, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa entender que ela precisa também estar ali junto, trabalhando com a empresa e não delegar tudo para a empresa achando que aquilo vai resolver tudo. Legal. Eu acho que esse desafio, ele é muito o motivo pelo qual eu criei a comunidade. Sim. A comunidade, a vontade, não foi eu que criei, né? A gente falou agora há pouco, mas assim, uma das motivações que eu tive do porquê eu comecei a estudar, porquê que eu fui atrás dos conteúdos, porquê que eu comecei a montar aula, foi que eu comecei a me estressar muito em não saber as coisas. E eu entendo muito essa pessoa que deposita toda a confiança em vocês, porque eu já fui ela. Porque eu li na internet que marketing digital ia salvar minha vida e tudo que eu precisava era botar dinheiro que ia sair resultado atrás. E quando eu fui na prática eu vi que não acontecia. Eu me frustrei muito com isso. Então, o que acontece é que geralmente essas pessoas elas não têm uma base de entender o que é marketing, o que é posicionamento, o que é branding, como é que você escala uma empresa. Como elas não têm essa base sólida de entender que o marketing digital, ele é um pedaço de um todo muito maior que tem que estar tudo se conversando, ela não consegue entender por que não está voltando o dinheiro que ela quer. Por que não era só botar R$50 para voltar R$500 para mim? Por que não era só fazer um anúncio e estava tudo resolvido? As pessoas elas precisam ter uma base melhor de entender qual é o papel de vocês em todo esse processo, para elas entenderem o que elas podem cobrar de vocês, o que é responsabilidade de vocês e o que não é. A gente sente isso, assim, toda vez que a gente entra num cliente, a gente tenta dar clareza sobre isso. Ó, a gente está aqui como parceiro, a gente sempre está muito próximo, a nossa metodologia é ter reuniões semanais, sempre está muito próximo ao cliente, exatamente para ele sentir a confiança, talvez a mesma coisa que você faz na comunidade tá próximo ao seu cliente, né? Eu vejo que algumas agências, nem é questão de posicionamento, questão de negócio, mas a gente gosta de estar muito próximo, a gente estava até batendo esse papo um pouco antes, ter profundidade, né? Ser parceiro, mas o empreendedor tem muita dificuldade de enxergar isso, né? A gente tem alguns clientes, alguns maiores, alguns menores, a gente vê que às vezes o cliente maior, por ter uma equipe maior, ter uma estrutura maior, a gente consegue ter um lastro e uma continuidade maior, exatamente por entender o jogo que empreender, né, e ter uma agência de marketing, é simplesmente, cara, eles vão fazer tudo. Eles são responsáveis por tudo, vão rodar tráfego, vão gerar um anúncio, que isso há 10 anos atrás você fazia um post, você tinha, beleza? Antigamente funcionava. Porque funcionava porque não tinha ninguém, né? Oceano Azul. Um Oceano Azul, hoje em dia tá todo mundo lá, o leilão tá cada vez mais caro, difícil de atingir, você tem 3 segundos, cheio de métrica, cheio de roteiro, então assim, é difícil o empreendedor enxergar isso, e a gente tenta fazer isso,
né, mostrar para eles assim, cara, a gente está aqui como parceiro, a gente não vai arrumar todas as soluções para vocês, até porque é um negócio de vocês, né, a gente está aqui para ser uma ponte, para ser uma conexão entre o seu cliente, muitas vezes, e você, mas da porta para dentro também, se não estiver funcionando, não vai funcionar. A gente vai trazer, mas vai parar aqui. Então, assim, a gente tenta ser muito assertivo quanto isso. E eu acho que a gente tem conseguido bem, né, lidar com isso. Nossos, né, clientes, no geral, entendem. Às vezes demora um pouquinho, mas tem conseguido entender. E sobre esse assunto especificamente, agora voltando sobre livro, mais uma dica de livro, agora sobre empreendedorismo no geral. Exatamente nesse ponto. Qual o livro que você indica para o empreendedor, né, para entender o jogo do empreendedorismo, não necessariamente do marketing, exatamente para ter a visão do todo? Eu vejo que muitos empreendedores, a gente também, né, a gente também é empreendedor, e às vezes a gente também tem esse ponto de entender, de ter dificuldade de entender. A gente está no momento nesse de, cara, a gente vai para esse caminho ou para esse. Uhum. E eu sinto que talvez o conhecimento de um livro, pessoas que já trilharam isso e já validaram isso, e um livro vai trazer muito sobre isso, talvez seja o ponto, cara, beleza, eu vou ler esse livro que talvez ele me ajude muito mais. O Carlos estava falando, né, que ele estava vendo uma aula, e numa frase que o cara falou, ele, cara, é isso, esse é o ponto de virada, e a gente aplicou e funcionou. E não imagina num livro, né, com tanto de conteúdo. Então, assim, tem algum livro que você sugere para o empreendedor, cara, esse livro vai mudar a sua vida como empreendedorismo, não necessariamente como marketing? Eu tenho 3. Eita, beleza. Indicação é muito mais forte que eu. Beleza. Mas é porque os 3 são muito bons e eu acho que fazem muito sentido para todo mundo que é empreendedor. Eu indico demais eles. O primeiro, ele é em inglês, não vai ter jeito, mas querendo ter aula na comunidade já traduzido, então você pode pegar a aula da comunidade. Perfeito. Que é o Good Strategy, Bad Strategy. Esse foi o meu mentor que me indicou e é um livro que eu apanhei para ler porque ele era em inglês, é uma leitura pesada, difícil, mas ele é muito bom. Ele é o livro que, assim, abrir meu CNPJ tinha que vir junto, assim, esse livro para você. Porque resolve exatamente esse problema que você acabou de falar. O Good Strategy, Bad Strategy, ele te ensina o que não é uma estratégia e o que é uma estratégia de verdade. Porque hoje a gente chama tudo de estratégia. E qual é a estratégia para subir a campanha? Qual é a estratégia desse criativo que você fez? Qual é a estratégia que você... Isso não é estratégia. Exato. Estratégia é... Isso é configuração, basicamente. Basicamente. Estratégia é uma estrela guia. Estratégia é o porquê você criou a sua empresa. É o que você acredita. Isso é a sua estratégia. Então, toda vez que você não souber para onde você tem que ir, se você vai para A ou para B, é porque você não sabe qual é a sua estratégia. Qual é a estratégia da comunidade? A estratégia da comunidade é criar um conteúdo base para os empreendedores, para eles poderem ter tomadas de decisões muito mais assertivas, ter um conteúdo muito mais de qualidade e conseguir crescer com base no conteúdo. Essa é a estratégia. Então, tudo que eu faço tem que corroborar para isso acontecer. Então a minha campanha tem que corroborar para isso acontecer. A minha comunicação tem que corroborar. Os meus posts têm que todos seguir essa estratégia. Então quando a gente não sabe para qual lado ir, o ideal é a gente olhar para nossa estratégia e falar: o que é minha estrela guia? Por que eu criei essa empresa? Aonde eu quero chegar? É aqui? Então fica claro o que eu tenho que fazer a partir disso. Se você tem uma estratégia clara, não existe dúvida para caminhos que você tem que ir. E esse é o primeiro. O segundo é Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, que eu acho que complementa muito bem. Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução é um livro gigante, 500 páginas de livro, mas muito bom, que ele conta a história de fundação do Waze pelo fundador do Waze. Então, desde o dia 0 que ele teve a ideia até o dia que ele vendeu para o Google por $1 bilhão. E uma das coisas que ele mais fala, que eu vejo que é uma dor muito comum do empreendedor, é apaixona pelo problema. Porque, às vezes, quando a gente está com dúvida, é porque a gente está muito focado na solução. A gente está muito focado se a gente vai fazer uma feature nova ou se a gente vai fazer um serviço novo. Tá, mas e o problema do cliente? O que vai resolver o problema do cliente? O que realmente... A gente fala de dor, né? A gente fala muito da dor do cliente, às vezes a gente esquece da dor. E a gente não está olhando para isso no final. E já olha no final, a gente está olhando o final da solução, mas você nem sabe qual que é a dor, às vezes, do cliente. Exatamente. A comunidade foi muito isso. A comunidade foi um case para mim de apaixone-se pelo problema, porque eu comecei fazendo só slide, era só os slides que eu enviava com um monte de texto. E para mim essa era a solução perfeita, porque eu gostava de ler, então todo mundo vai gostar desses slides. E aí eu fui ouvindo meus clientes, eu falei, gente, a galera não quer ler o slide. A galera que entra na comunidade é porque eles querem o conteúdo da leitura, mas eles não é que eles não são bons, mas é que eles não conseguem absorver tanto lendo. Então eu transformei o conteúdo que era de leitura em áudio.
Isso é se apaixonar pelo problema. É olhar para o meu cliente e falar, tá, eu dei essa solução para ele, mas não funcionou. Vou jogar minha solução no lixo, não tem problema nenhum com isso. E vou criar outra solução que resolva o problema dele de verdade. Até porque a gente tem, às vezes, muito ego no seu caso, especificamente. Pô, você quer o sentimento de quem lê, talvez esse cara... Não, eu não vou dar, não tem que ler resumo, tem que ler. Tem que ler. Mas às vezes a forma de você conquistar o cara é você dar pequenos encapsulados para ele, para começar a entender, cara, beleza, eu cheguei ali, né, eu comecei a entender um pouco, mas me apaixonar por isso, agora eu vou me aprofundar, porque às vezes você quer entregar um pouco sobre dieta e fazer academia. Cara, tem que começar uma dieta super restritiva, você tem que malhar agora com personal, sei lá o quê, e às vezes isso vai ser uma barreira para você. Porque é uma mudança muito abrupta de hábito, uma mudança muito grande para você, e às vezes você começar com pequenas doses homeopáticas, vamos falar assim, talvez é um caminho exatamente você entender o problema da pessoa, porque às vezes você quer a solução, porque qual a solução para emagrecer e para ficar negócio? Dieta e academia. Mas será que esse é o problema da pessoa? Será que o problema da pessoa é a dificuldade de começar? Então, assim, faz muito sentido esse livro. Inclusive, fica a dica para mim mesmo, para ver se eu consigo ver se eu consigo ficar firme na academia, para ver se eu pego do jeito pela coisa. E o terceiro é Atravessando o Abismo. Atravessando o Abismo, muito bom. Quem me indicou foi a Milena da Persora. Gosto muito dela e esse livro é perfeito porque ele ensina como a gente atravessa o abismo. O que é esse abismo? A gente já sabe, isso é um dado muito comum que todos os empreendedores já ouviram em algum momento, que 90% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, a taxa de cancelamento, né, de fechar um CNPJ é muito grande. Por que essas empresas fecham? É porque elas basicamente não sabem atravessar o abismo. A gente acha que a empresa ela vai sempre fazendo assim, tô vendendo e eu vou vendendo cada vez mais e eu vou crescendo cada vez mais. Esse é um erro muito grande. As pessoas que compram seus 10 primeiros clientes, eles são muito diferentes dos seus 100 até o 1000. E do 10 até o 100 até o 1000, existe um abismo. E é nesse abismo que as pessoas caem. É nesse abismo que as empresas param de vender e param de crescer. É aqui que grande parte das empresas falha. Por quê? A galera do 0 a 1 tem um marketing muito diferente, tem um nível de convencimento muito diferente, tem argumentos muito diferentes da galera do 100 para o 1000. E se a gente não sabe diferenciar quem é meu 0 a 1 e quem é meu 100 para 1000 e como eu atravesso esse abismo, a gente vai entrar num ciclo de queda. A gente vai crescer por 2 anos, mas depois a gente vai começar a cair. A gente tem que entender quem são meus adotantes iniciais, que são esses primeiros, como eu atinjo eles, mas como eu passo essa barreira deles. E esse livro ensina muito isso. Então é outro que também eu acho que tinha que vir assim, ó, você vai falar com essa galera no início, mas depois você vai pular pra essa galera, então fica ligado em fazer essa travessia, sabe? Tinha que vir junto com o CNPJ também. É engraçado, empreender é uma das coisas que a gente tá o tempo todo tendo que ter, tipo assim, a gente está muito imerso às vezes no problema, na solução, no operacional, mas a gente tem que sempre se colocar no ponto de sair um pouco, né, de ter uma visão, né, que a gente fala mais holística da coisa, para tentar, cara, será que eu tô no caminho certo? Eu e o Carlos, a gente estava conversando ontem sobre isso, a gente, cara, vamos criar uma rotina aqui de sempre desligar de todo o resto da empresa, da parte operacional, de entregar resultado, e vamos falar sobre o negócio em si. Há um tempo atrás eu trabalhava, né, como corretor de imóveis e na época um dos diretores lá, ele falou um negócio interessante que por que isso é importante, a gente tá vendo sobre o seu negócio, você olha de fora. Porque você normalmente não quebra, é a mesma coisa do livro dos 10, do 100, do 1000, você normalmente não quebra do dia para a noite. Uhum. Você quebrou há 7 anos atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, quando você não percebeu pro caminho que escolheu errado e só quando o problema já está assim, latente, aquilo já estourou e você, puxa, errou, só que às vezes, né, você não tem mais para onde consertar. E é por isso, né, eu estava também vendo um estudo sobre isso, porque as empresas quebram muito por isso, porque quando ela enxerga o problema dela, que ela está falindo, já aconteceu. Então ela não tem nem tempo de recuperar, e ali está tarde, aí é que fechar a CNPJ, abre, né, suja o nome e vira uma bola de neve, né, negativa para o resto da sua vida, que você vai carregar aquilo por muito tempo. Né? E eu queria falar um pouco mais agora, voltar sobre a Sofia, sobre a mentora, né? Eu até anotei aqui, né? Até fiz uma cola para não esquecer, né? Que você já ajudou o negócio a crescer 600% e ter um ROI de 20 vezes, né? É uma das coisas assim que é inimaginável, né? No mundo de hoje, concorrido como o de hoje, a gente
vê lá, assim, são um negócio difícil, tem que ter, às vezes, um ticket médio muito alto para ter ROI e ROAS alto. Às vezes faz uma venda e consegue, mas às vezes são momentos muito curtos, né? Você não consegue ter a consistência necessária, né? E o que foi decisivo nesses casos que você conseguiu, cara? Esse foi o ponto que eu fiz esse negócio funcionar, foi exatamente por essa ação, ou por esse conceito, ou por essa ação que eu fiz, ou essa tomada de decisão, estratégia, não sei. O que foi o diferencial para você conseguir, né, esse tipo de resultado? Com certeza os livros. Eu lembro... Não tem jeito, Não tem né? como. Não dissocia. Mas eu vou explicar. O primeiro livro que eu li foi Hacking Growth. E uma das coisas que ele ensina nesse livro é growth, basicamente, é crescimento muito acelerado. Para você crescer muito rápido, você tem que ter resultados que ninguém teve. Para você ter resultados que ninguém teve, você tem que fazer o que ninguém fez. 90% das vezes, fazer o que ninguém fez vai ser uma merda. Tem um resultado muito pior do que todo mundo, porque tem um motivo para as pessoas não estarem fazendo aquilo. Mas 10% das vezes vai ser 600% de crescimento. Vai ser um ROI de 20 vezes. E aí todas as 90% das vezes compensa completamente. Perfeito. Uma das coisas que me ajudou muito a atingir esses resultados e atingir todos os resultados que eu tive, a comunidade, ela já duplicou de tamanho do início do ano para cá. Sim, você comentou. E isso é muito porque eu tenho muito essa mentalidade de eu quero testar alguma coisa diferente, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer o que ninguém tá fazendo, eu quero brincar com coisas novas. Então, todo mundo fala que tem vídeo, os vídeos têm que ser de 30 segundos, meus vídeos são de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu postei um vídeo de 1 minuto e meio, há 3 dias atrás no TikTok, tem 600 mil visualizações. Caraca. Eu tenho vários com 600, com 500, com 700, com 900 e todos eles são vídeos longos. Eu fiz o que ninguém tá fazendo e eu tive resultados que ninguém teve. Porque eu testei muito. É muito bonito eu chegar aqui pra você e falar esse vídeo meu é de 600 mil visualizações. Só que se você olhar o meu perfil, eu tenho milhares de vídeos com 1000, com 200, com 800. Em algum momento vai dar certo. Então, esses resultados, que são resultados muito incríveis, que eu me orgulho muito, eles não vêm porque eu tive sorte ou porque eu sou muito inteligente. Eles não vêm porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo e aí eu dei uma tacada e essa tacada deu super certo. Eu falo muito isso na comunidade e eu falo muito sobre não existir solução única. O motivo de eu estar continuamente estudando e de eu querer estudar continuamente é porque eu continuamente preciso de novas ideias, de testar novas coisas, de ir para novos lugares, exatamente porque em algum momento alguma coisa vai dar certo. Eu tenho muito essa teoria de, em algum momento, as coisas vão dar certo. Eu vou testando, aprendendo, a tacada boa que você dá, né, você acaba, né, compensando todo o esforço. E até porque a vida é assim mesmo, faz parte, aplicar, testar e validar. Né? Isso é para sempre. Uma das coisas que eu também falei, né, em outro podcast foi exatamente sobre essa questão, tipo assim, da gente precisa testar muito, a gente precisa testar muito, validar as coisas tipo assim, e é difícil você ficar nesse limbo até você conseguir, e é uma barreira difícil, mas não pode desistir, a gente precisa continuar até vencer. Tem uma coisa muito importante que as pessoas, eu acho que é meio intuitivo, que testar é muito importante, a gente precisa testar, todo mundo meio que... O cliente não gosta muito não, quando a gente fala, assim, inclusive. todo mundo fala que é importante, sabe? Mas por que ele não gosta? O problema é, todo mundo acredita, aceita e concorda que testar é importante. Só que a gente leva o teste muito a sério. A gente quer fazer com que todo o teste dê certo. E a gente se apega muito. Então, se eu vou fazer um vídeo, eu tenho que fazer o melhor vídeo do mundo, o mais bem produzido que eu conseguir para eu entregar um vídeo muito bom. Só que, qual é o problema? Aí que o teste não tem todo o potencial dele. Você tem que pensar muito no 80-20. Eu faço muito isso. Eu poderia fazer vídeos muito mais bem editados e cortar muito mais e trabalhar muito mais, mas ia me dar um nível de trabalho muito grande que não ia ser proporcional ao nível de resultado. E não seria um teste, né? Você estaria tentando imputar sua ideia ali de toda a força possível, mas e esse é o problema, teste. as pessoas não fazem teste, as pessoas não falam assim, cara, eu vou fazer uma coisa muito simples, muito rápida, muito barata para ver se funciona. E se não funcionar, eu vou pular pro próximo. E se não funcionar, eu vou pular pro próximo. Os meus vídeos são assim. Eu tento fazer uma coisa muito rápida para eu conseguir fazer muito e testar muito rápido. Isso é um teste de verdade. Eu faço 9 vídeos por dia hoje. Caramba. Algum vai funcionar em algum momento. Eu tenho essa dificuldade de testar. Aí é um pouco do jeito, eu gosto de muita organização, né? Eu fiz MBA em gestão de projetos, então eu gosto de roteirizar as coisas, apesar de falar um monte de coisa, mas no geral eu gosto de ter processo, roteirizar, que é importante, né? É aquilo que a gente falou, não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria, não existe testar, aplicar sem processo, mas muitas vezes você tem que se arriscar. E esse 20, 80, normalmente eu sempre vou por 80, e aí é o erro.
Porque o 80 você está aplicando muita força numa coisa que você nem sabe. Você precisa testar. Cara, testou, ó, aqui tá errado, porque se você botou 80, você deixou muita coisa que era mais importante com 20%. Exatamente. Em vez de você estar com a sua atenção para 80%. Né? Então, assim, é uma das coisas que a gente passa bastante lá na empresa sobre esses pontos também. E mais uma pergunta que eu queria fazer é como você enxerga uma conexão de branding, conteúdo e performance, né, vou falar, e empresas que focam no valor, elas geram mais resultado ou não necessariamente? A gente teve uma conversa um pouquinho antes sobre isso, né, sobre, cara, vamos crescer a qualquer custo, né, vamos pensar em ROAS, vamos pensar em ROI, vamos pensar em valor monetário, ou vamos tentar entregar um conteúdo de valor, criar um brand forte, que aí sim a gente vai conseguir escalar e ter um resultado, né, que gere valor e resultado, ou não, vamos focar em crescer e o resto, osso do ofício. Isso é uma discussão muito longa e muito boa. E difícil de responder, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que entender também o que é branding. Porque eu tinha muito esse preconceito antes de começar a estudar e entender o que era branding. Que branding pra mim era logo e cor. Então, qual é o seu branding? A nossa cor é amarelo e a nossa logo é SL, ponto. Tipo, eu respondia isso. E branding, na verdade, é a percepção, é como você ensina o seu cliente a como ele tem que te olhar, a como ele vai falar de você. Então, branding é tudo que faz com que as pessoas tirem conclusões que eu quero sobre mim. Existe um motivo para eu estar com esse vestido, existe um motivo para eu estar nessa posição, existe um motivo para eu estar usando o tom de voz que eu estou usando. Existe um motivo para eu ter as frases de não existe solução única, que é teoria e prática, e tudo isso é branding. Quando a gente entende que branding é basicamente a forma como você ensina o seu cliente a olhar para você, isso muda muito a percepção dessa questão de branding, marketing, performance. Não, é tudo... Cara, é uma conexão, né? É uma junção de várias ações que vão levar ao resultado, né? A gente e fala tudo bastante sobre junto, isso. não existe marketing sem branding, porque o marketing ele também faz branding. O marketing ele também está ensinando para o cliente dele o que é o seu produto, o que você vende, o que você faz. É por isso que você tem que ter um branding muito forte, é por isso que você tem que saber como é que você vai se posicionar de uma forma muito boa, senão nada disso funciona. O problema dessa galera que geralmente eles olham muito para ROAS, para ROI, para performance, é que eles estão tão focados no agora, no eu vou vender agora, eu vou fazer uma promessa agora, eu quero te entregar isso agora, eles não pensam a longo prazo. Não tá pavimentando uma estrada mais longa, né? Ele tá querendo ali só botar o bloco de cada vez ali, mas não sabe como é o caminho até lá, né? E isso a longo prazo você se embola, porque isso tem um limite. Tem um limite do o que eu consigo te oferecer agora, o que eu consigo vender agora. Se você quer segurar as pessoas, você tem que ter esse plano de longo prazo. Perfeito. Chega pra gente lá, muitos clientes querem, não, quero só tráfego, ou quero só social media. Mas a gente entende como essas duas coisas caminham juntas, né? Assim, só o tráfego ele tem a sua importância e o social media tem a importância, o conteúdo tem a sua importância. Mas o que a gente fala, o que vai gerar resultado, normalmente é a conexão deles. O conteúdo para você pavimentar, né, para você ter uma história longa, para você vender de forma assertiva, com valor para o seu cliente, e o tráfego para poder impulsionar. Então, assim, ter essas coisas juntas, conexas, né, gera muito resultado. E é o que você falou também. Não existe solução pronta. Cada cliente é um desafio diferente. Você precisa entender muito ali o desafio, o dia a dia, e é isso que gera resultado. Entender que é personalizado para cada um, e eu acho que uma junção de ações de brand, de conteúdo, de performance, de automação, né, que vai gerar o resultado, né, no final do dia para o cliente. Sofia, a gente está caminhando já para o final. Passa rápido, né? Ou não, né? Mas eu queria uma pergunta, a gente tem um quadro chamado Derruba Mito. Legal. E eu queria que você falasse se existe algum mito nessa questão da leitura, que você fala, cara, isso aí é um mito que o pessoal fala, mas na realidade é totalmente diferente. Não é muito, talvez, da leitura, mas tem, como a gente está muito no marketing, tem um mito do marketing que me incomoda muito, que é o que a gente está conversando. E o motivo de eu ter começado a buscar a leitura, que é o não existe solução única. Não, se a pessoa vira para você, e se alguém promete para você que ele tem um macetinho, que ele tem um jeitinho, que ele tem uma coisa que funciona com todo mundo, cai fora. Cai fora na hora porque não funciona. Se você entrar uma landing page de lançamento desse jeito, você eu aposto o dobro que não vai funcionar. O dinheiro que você quiser. Não existe isso, porque, é claro, tem muitos conceitos base que o conceito base funciona para todo mundo.
Mas o conceito base ele tem que ser adaptado para a sua realidade. Então, se alguém te dá um roteiro pronto de vendas, uma campanha, sabe? Você vai estruturar a sua campanha exatamente desse jeito para esse... Foge na hora, porque isso não existe. Tipo, beleza, pode até funcionar, mas você vai estar muito mediano. Você vai estar fazendo o que está todo mundo fazendo e você vai ter resultados medianos assim como todo mundo. Se você quer atingir outro nível, se você quer realmente fazer growth, escalar e vender mais, procura o conhecimento que vai resolver o seu problema. Entende as bases, mas adapta para a sua realidade, porque é isso que vai fazer diferença no final. Perfeito. Assim, ouvindo você falar assim, reforçou todas as minhas ideias que eu e o Carlos a gente conversou ontem. A gente está numa dúvida que a gente falou para qual caminho seguir, mas ouvir você falar sobre não ter solução pronta, focar no conteúdo, focar na profundidade, me dá mais força para querer continuar, cara, vamos no caminho, eu acho que é o caminho certo. Talvez não é o caminho mais tradicional que as pessoas estão seguindo hoje, mas talvez seja o caminho que vai trazer pra gente mais tranquilidade, assim, e até mais orgulho do que a gente está construindo. E eu vou te falar, sempre que eu fui pelo caminho não tradicional que as pessoas estavam fazendo hoje, eu fui muito mais feliz. Quando eu comecei a trabalhar na comunidade, muita gente falou, não, Sofia, faz lançamento e bota um high ticket e esse aí vai ser a sua porta de entrada, mas aí você não dá o ouro na comunidade porque é muito baratinha, e aí você vende um de 229, que aí você vende um de 999, que aí você vende de 555. Eu falei, não faz sentido nenhum. Se eu tô prometendo um conteúdo, eu tenho que entregar tudo que eu sei naquele conteúdo. Se vai ser R$29,90, vai ser R$29,90. É aquele que a gente volta a falar, o cliente que é o seu ponto focal, né? E não você mesmo, né? E se você não entrega isso para o cliente, você está pensando só em você não está pensando no seu cliente e não está entregando valor de verdade para o cliente. Exatamente. Perfeito. E só para finalizar, você tem alguma dica de um livro para uma pessoa que consiga ler em 30 dias e em 30 dias consiga aplicar, botar na prática alguma coisa assim, cara, vai conseguir ler, consumir esse livro e rapidamente conseguir botar na prática e execução? Tem vários, novamente. Eu vou dar algumas dicas dependendo do que você quer, porque os livros, eles só vão funcionar, eles só vão colocar na prática se você souber o que você quer e resolver um problema seu. Isso é uma discussão que volta e meia eu tenho, que eu falo assim, esse livro foi um 10 de 10 pra mim, e a pessoa fala, pra mim não foi. Às vezes você não tá com aquele problema que o livro resolve. Sim. Então tem A Vaca Roxa curtinho, fácil, maravilhoso, incrível, te ajuda a chamar a atenção do seu cliente, como você verdadeiramente consegue chamar a atenção do seu cliente. Zag também é outro que te ensina como você se posiciona para conseguir chamar a atenção do seu cliente. Curtinho, incrível de marketing. Hábitos Atômicos, ele é muito fácil de ler. Então, se você quiser mudar hábitos, criar Hábitos Atômicos é o seu livro. Em 30 dias você acaba ele e você coloca todo em prática. E ele é muito fácil de aplicar porque ele te explica como você aplica. Gatilhos mentais falando isso, você lê em um dia. Se você não lê gatilhos mentais em um dia, a gente volta e conversa aqui. Mas assim, gatilhos mentais é o que você vai deixar na sua cabeceira, na mesa de trabalho, assim, gatilhos mentais fica aqui do lado pra você usar sempre, porque ele tem várias coisinhas que volta e meia você usa. Esses eu acho que são os mais facinhos, assim, que você já pega, já lê, já aplica e já... e Story Brand. Story Brand, muito fácil de ler, é uma leitura muito divertida e você acaba de ler e você fala, caraca, vou mudar toda a minha comunicação. E muda e dá certo. Não tem uma pessoa que não leu Story Brand e falou, não achei tão legal. Entendi. Todo mundo ama esse livro. Não tem jeito, Esse não tem como. Então, Sofia, queria agradecer a sua presença, né, mais uma vez. Só que antes eu queria te presentear, né, com nossos patrocinadores. Eles prepararam um presente especial para você. Primeiro, a Vincel Vinhos, né, que tem um vinho, preparou um vinho especial para você. Além disso, a Ideale Vita, né, que também mandou um encapsulado, toda pensado para você, um polivitamínico, com reposição, né, para o dia a dia, para ter mais energia. E por último, a do Mineiro, né, que mandou uma bolsa térmica com alguns produtos deles para você usar no dia a dia, né? Fry, tem pão de queijo. Nossa, né? Vou fazer hoje. Perfeito. Lembrando que todos esses produtos, né, tem o cupom FORESCALE que você consegue desconto no site deles, então acessem lá os clientes, ele vai deixar na descrição aqui, né? Usem o cupom FORESCALE que vão conseguir um desconto bacana. Né? E mais uma vez, Sofia, agradecer demais a sua presença, foi maravilhoso, obrigado pela presença. E foi um bate-papo excelente e de muito conteúdo, né? A gente ficou muito feliz com a sua presença. Obrigada pelo convite, eu adorei participar. Obrigado. Pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.